né? O cara tem história para contar, e então, a partir de agora, começamos a segunda parte. Você estava falando da sua entrada na faculdade com 20 e tantos anos, 28 anos, que nesse período você começou a ensaiar o espetáculo Diário de um Carroceiro. Então, fala um pouquinho, continua falando sobre O, isso. o Diário do Carroceiro foi um espetáculo que eu fiz, foi o primeiro espetáculo que eu fiz depois que acabou a Vila Maluca. A Vila Maluca acabou, quando você faz TV, você às vezes não consegue, muitas vezes, conciliar, né? Tanto o teatro e a TV, porque você vai... O tempo fica mais escasso, né? E às vezes você fica com medo de ter uma gravação no dia que você vai ter um espetáculo. Às vezes acontece, e já aconteceu algumas vezes comigo. Aí quando acabou a Vila Maluca, o Max, né, me falou desse projeto que era o Diário do Carroceiro, que era um monólogo que falava... Foi um texto escrito, né, por um ex-morador de rua, que é o Sebastião Nicomedes, e quem ia fazer é o meu grande amigo, querido Eduardo Silva. Na época ele teve uns problemas e não pôde fazer esse espetáculo. E aí eles me chamaram para fazer o teste e eu fui. Fui lá, né, fazer o teste morrendo de medo, que afinal de contas é um monólogo, né? Eu estava muito novinho para fazer, estava bem preocupado. E aí, quando eu comecei a fazer esse monólogo, estudar, né? Na verdade, eu fiz o teste, li o texto, gostei muito do texto e fui fazer, fui me jogar para fazer. Tô velho. Cheguei lá para fazer e foi um processo muito forte para mim, na verdade, porque a gente vive praticamente, cada um vive numa bolha, né? A gente acha que conhece das coisas, a gente vive num lugar que a gente acha que a gente conhece de tudo um pouco, e a gente até conhece por cima, mas a gente não conhece nunca o que está lá embaixo, né? E o Diário do Carroceiro, ele me fez isso, porque eu lembro que a diretora foi Yara Brasil, e a Yara, ela pegou e me fez mergulhar mesmo na história do cara. Então, assim, eu saía do ensaio, descia a Consolação e ia sentar com os caras, com os moradores de rua, e ia trocar ideia com eles, cara. Ia bater papo com eles, ia conversar, saber da vida deles. E aí eu descobri, né, porque a gente escuta, né, pelas pessoas que... Ah, quem mora na rua é vagabundo, é bêbado, é não sei o quê, é isso e aquilo. É um monte de julgamento que você acaba meio que entra aqui, você fica com aquela coisa, é mesmo, né? Porque se eu fui para tal lugar, por que, que o fulano não foi? Você acaba entrando nessa energia que não é bacana. Então, quando eu fui fazer esse mergulho, foi muito interessante, porque ali eu descobri que tinha todo tipo de gente. Tinha escritores, tinha gente que tinha sido dono de empresa, tinha todo tipo de pessoas ali. Conheci gente que falava 5 línguas. E aquilo foi muito forte para mim. Foi muito forte para mim, porque realmente eu mergulhei nesse lugar, assim. Então, o Diário é o espetáculo que, se eu já tinha um pé no chão, ele me fez ficar com o pé mais ainda no chão, saca? E, e foi um prazer, e era muito louco, porque quando eu fazia esse espetáculo, eu apresentei para morador de rua, apresentei para carroceiro. Hoje, inclusive, já fiz algumas campanhas para os carroceiros, eles viraram meus grandes amigos, inclusive. Inclusive, fiz até recentemente uma campanha que está rolando aí para os catadores por causa da pandemia. Depois até peço para eu deixar aqui para vocês também ajudar e tal, que acho que é bacana fazer essa ponte. Ah, E eu lembro deixar. que tinha uma frase que eu falava assim: eu não sou morador de rua, mas eu me sinto como intermediário de vocês. Acho que as pessoas precisam conhecer a sua história. Então, junto com o Tião, o Max e a Yara, a gente conseguiu ali chegar nesse lugar que eu acho que mexeu comigo. Foi tão profundo esse lugar que eu fui, que eu andava na rua e às vezes pegava latinha para guardar, para colocar na minha carroça, sabe isso? Porque e às vezes eu chegava em casa, ficava com... Não queria comer, pensando na galera que eu tinha conhecido, no João ou na Maria que eu tinha conhecido. Então foi um processo bem bonito, assim, no sentido de entrega, de apresentar para eles. Quando eu apresentava para eles, eles me perguntavam onde que... me fala uma coisa, me fala onde que tem aí, qual é a ponte que você mora, que eu vou lá cuidar de você. Então, sabe,
as pessoas elas te acolhiam mais ali. Aquela Sim. pessoa que não tinha nada te acolhia de um jeito que você falava, uau. Então isso me fez ir para um lugar Esse, assim dessa... eu já te falei em outros momentos e várias vezes, né? Para mim, esse é o melhor trabalho que eu vi você fazendo, assim. A gente trabalha muito junto, né? Já há Uhum. muitos anos, em muitos espetáculos, né? Muitas vezes eu indico ele para algum trabalho, ou ele me indica, a gente fica sempre se ajudando. E então eu conheço bastante o repertório dele, do AC. AC, né? Como a gente chama ele, né? Para muitos é Carlos de Negro, mas para os amigos é AC. E eu já falei, né, já falei para você que esse é o trabalho que eu acho mais foda, né, que eu vi você fazendo, assim. E era punk mesmo, o cara fedia, cara. Ele não lavava as roupas, Não. deixava mesmo a coisa, o universo do personagem impregnado nele mesmo, assim. Tanto que era difícil até cumprimentá-lo no final do espetáculo, Ah, não né? tinha Porque como. ele tinha um cheiro muito, muito forte, né? De quem não tomava banho há muito tempo, né? E era E muito difícil. é um trabalho que você realmente mergulhou e a gente viu o resultado, assim, achava muito forte mesmo. E o É, Tom está o, perguntando aqui se você tem vontade de fazer esse espetáculo novamente ou dirigir alguém nesse espetáculo. olha, cara, eu já pensei, já tinha pensado em voltar com ele uma época. Até cogitei com o Max uma época de a gente voltar, de a gente fazer de novo. Mas eu não sei se era o momento, se era aquele momento. Eu acho que teria que fazer uma adaptação para os dias de hoje, apesar de achar que as coisas não mudaram, né, de lá para cá, que só aumenta mesmo. Aqui onde eu moro, eu vejo, né, dezenas de pessoas na rua e vivendo numa situação muito complicada e tal. Mas eu já pensei nisso já em outro momento. Mas eu também tenho uma coisa que eu falo muito para Marisa, né, que é minha namorada. Eu falo para ela o seguinte: é que nem série, às vezes. Eu assisto uma série e aí, às vezes, eu não consigo assistir a série de novo. Eu tenho uma dificuldade de repetir uma série que eu gosto muito, sabe? Então eu faço e depois eu não sei. Mas eu nunca, não digo não, talvez não fazer o diário, mas talvez fazer algo que remeta a esse universo de alguma forma. Talvez isso me atraia de algum jeito, sabe? Eu não Uhum. desconsidero essa ideia. É porque hoje também eu tô. Acho que as lutas também da gente muda, né? Então as minhas lutas hoje estão indo para um outro caminho também, assim, de pensamento, de perspectivas, de mudanças. E aí a forma que hoje eu tenho para ajudar os meus amigos que são catadores, que quando eles precisam da minha ajuda, é fazer, por exemplo, faço vídeo, vou lá, fico com eles. Quando surge essa aproximação, porque a minha aproximação com eles, inclusive até hoje, então eu vou. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar que foi maravilhoso desse espetáculo foi que na época o presidente Lula assistiu, entendeu? Isso foi incrível, assim, foi bacana porque talvez pouca gente sabe, mas o Lula, ele durante o período dele que ele foi presidente, durante todo o Natal, né, todo dia 23 de dezembro de todos os anos, ele se reunia com os catadores e os moradores de rua. Ele fazia almoço com o presidente. E na época eu estava fazendo o Diário do Carroceiro e numa dessas oportunidades a gente apresentou parte da peça para ele e a comitiva dele na época. Então foi uma coisa assim incrível, assim, foi maravilhoso, né, para aquele período. E ver também como ele, como presidente, lidava com as pessoas, né, com o povo. Então, fala para mim qual presidente faz isso hoje, sabe? Então ele fazia isso e era de verdade, sabe? Isso foi maravilhoso. Legal. E É. nessa época aí, finalizando aí, já fazendo a transição, logo na sequência você entrou no espetáculo Ainda, Sim, né? Espetáculo sim. produzido pelo José Scavazini, nosso amigo, nosso produtor, nosso mentor, tudo, Tudo. né? Para mim, o Scava foi e é uma pessoa muito importante para minha trajetória Claro. também. Um cara que realmente
também me abriu portas e acreditou em mim, e uma relação quase de pai e filho, no meu caso. E na época ele estava, né, a gente estava no processo do espetáculo ainda, que seria dirigido pelo o ator e diretor Marcos Caruso, e estavam precisando de um ator no perfil do AC. E eu indiquei o AC. Claro. Eu lembro que a gente estava na casa do Caruso, a gente estava fazendo a leitura, e na hora eu falei assim, eu tenho um amigo para indicar. E aí o Caruso falou assim, ele é bom? Você confia nele? Ele é seu amigo? Eu falei, é meu amigo, eu confio. Então é ele. Sem conhecer. E aí, no mesmo dia, a gente já liguei, na mesma hora, já liguei para o AC, ele estava na faculdade, e aí a gente foi até a faculdade, eu e o Scavazini. Falei, meu, desce, sai da sala de aula e desce para falar com o Scava. Vem agora, mano. E aí o AC desceu e a gente conversou com ele ali brevemente, ali, por uns 15, 20 minutos. Então eu queria que você falasse desse momento e desse ingresso no espetáculo ainda, desse processo todo. Cara, foi incrível, assim. Foi por volta, ó, já tinha acabado a Vila Maluca tinha acabado. Eu estava fazendo o Diário do Carroceiro, né? Tava quase terminando a temporada do Diário do Carroceiro. Daí eu falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso ganhar grana, preciso pagar minha faculdade. E aí, bem na hora, me surgiu esse presente, né? Uma coisa que eu tenho que falar aqui é o seguinte: grande parte dos trabalhos que eu fiz, grande parte tem o dedo do Ailton, né? O Ailton sempre me indicou para alguns trabalhos, indicou ele para outros. A gente, desde a época da Turma do Gueto, a nossa forma de trabalhar é desse jeito. Ele me indica, eu indico ele me indica, eu indico ele, e aí, graças a Deus, se pegar tanto o currículo dele quanto o meu, vamos ver que é a mesma coisa, praticamente, né? E isso É é só um bom. adendo. É uma adendo para explicar isso, né? Só ressaltando, assim, eu já salvei a vida do AC financeiramente e profissionalmente algumas vezes, e ele também já salvou a minha vida financeiramente e profissionalmente muitas vezes também. A gente sempre está É, kit um com o outro, assim. é, A gente está sempre. Ninguém está devendo nada um para o outro, a gente está sempre igual, é, equilibrando. E eu acho que se as pessoas, principalmente no nosso meio, fizessem mais vezes isso, indicar os amigos, né? Eu acho que a com gente também certeza. estaria em lugares melhores. Com Então, certeza. Eu acho que o que falta é exatamente isso. e só para passar um confete aí, o AC é o cara que realmente me salvou várias vezes, assim, que eu precisei muito. É o cara que eu confio, que tira do prato dele mesmo para dar para você. Se você estiver precisando, é o cara que ele também está na merda, ele consegue tirar do prato dele para te dar. Então, esse é o Mas meu amigo aí. eu acho que assim, como eu estava falando lá atrás, né? Por exemplo, a gente tem o que a gente tem é o que a gente constrói, mas a gente não constrói sozinho. Por exemplo, o Calau, quando a gente fala do Calau e eu falo do Calau mesmo, porque por exemplo, teve um nível lá atrás que não fosse o nível de chegar para mim e falar, olha, vem para cá fazer parte desse grupo. Se não tivesse esse cara, eu também não teria chegado em outro lugar. O Calau, por exemplo, ele chegou ali e ele também nos viu. Ele nos ajudou de certa forma, né? Então a gente não estaria aqui hoje se não fosse por ele. A gente não teria se conhecido se não fosse por ele. Então, o que eu penso é isso. A gente tem que estar junto. A gente tem que se ajudar. Por exemplo, o Tom tá falando, tô devendo para ele. Você não me deve nada, Tom. Você é meu irmão. Nós somos amigos. A gente tem que se ajudar. Não tem essa de dever. Eu acho que não. Eu não consigo ver por esse lado, sabe? Eu não vejo desse jeito. Eu tenho outro tipo de pensamento. Eu acho O que dever, claro, você também sabe disso, mas é uma brincadeira sim. só, né? Não, Porque a não, gente tem sim, essa eu entendo o que você quer identidade, né? dizer. Mas eu que, E por assim, exemplo, pode o continuar, que eu quero dizer, desculpa. eu quero dizer que assim, que a gente vai se construindo junto, né? Eu acho que não é questão de aquilo, né? É como se fosse uma roda gigante. A roda ela gira. Tem uma hora que eu estou embaixo e aí tem alguém que está em cima e me puxa. Você está embaixo, eu acho que ela vai de certa forma uma junção de várias coisas, né? Falou, voltando lá no Ainda, o Ainda. Ainda estava realmente acabado.
tinha acabado a vila, eu estava meio em pânico, querendo saber como que eu ia fazer e tal. E aí o Scava me convidou, me mandou o texto, né? Mandou o texto para que eu fosse estudar, para que eu lesse. Quando eu fui ler o texto, foi muito engraçado, porque eu falei, ele falou, amanhã você vai fazer a leitura pro Caruso. E eu, ai meu Deus, caraca, e o Caruso na época eu tava fazendo o Leleco, né? Tipo, ele tava muito badalado, né? Assim, tipo... E aí quando eu chego na casa do Caruso, e assim, desde pequeno, meus pais sempre falam, ó, você tem que tratar de senhor, seu, aquela coisa, né? De gente meio do interior. Aí eu lembro que eu Você, cheguei... Oi. deixa eu te corrigir, eu acho que o Leleco foi na época do Agora. Ah, tem O razão. cara estava fazendo um outro personagem importante na época, porque isso foi em 2013, gente. Então, o Caruso estava fazendo um outro personagem também muito importante. Na TV estava muito no auge. Eu acho que tem razão. Tem razão. E foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, a recepção que o Caruso me deu foi muito bacana. Foi uma recepção muito grandiosa, assim, tipo, no sentido de que eu olho para aquele cara e falo, nossa, é o Marcos Caruso, cara. Mas a forma que ele me tratou foi tão legal, assim, foi tão sem, sabe, foi muito acolhedora, foi muito bacana. E ele colocou dessa forma num lugar muito confortável ali. Tanto que a gente é praticamente amigo até hoje também por isso, né? Ele colocou numa situação muito confortável, de, olha, fica tranquilo, você quer uma água, você quer um café, fica aí. Eu falei, caraca, como é que eu vou ler para esse cara? Eu tremia muito, muito. Mas aí no final foi um espetáculo muito bom, muito bacana, porque também abordava, ele ainda existe, né? Ele está em atividade há muito tempo já. A gente está até um pouco mais, né? A gente brinca que a gente está mais senhorzinho para fazer esse personagem, mas é um espetáculo muito legal, que tem aí o texto da Gildelisa, o Scava, que é esse grande parceiro que o Ailton comentou, tem o Carlos Mariano também, que é um ator que está com a gente também há muito tempo. A ideia desse projeto, né, uma trilogia, a gente fez o espetáculo ainda, o agora, e o Scava está terminando, finalizando o depois, que para fechar essa história toda. Então, para deixar um pouco, para quem não viu, é um espetáculo que a gente aborda o tema da drogadição, né? O personagem que o Ailton faz é um personagem que se descobre usuário de drogas. Eu sou amigo, né, dele. E aí tudo que desencadeia dentro de uma família com a questão da drogadição. O agora, né, que já é um outro passo, né, que a gente foi brincando com essa questão do tratamento. Então, o agora já aborda essas quatro figuras dentro de uma clínica terapêutica, né, de uma comunidade terapêutica, na verdade. Então, também foi dirigido pelo Marcos Caruso. E o terceiro a gente ainda não sabe, né, como que vai ser, mas são espetáculos maravilhosos. Assim, a gente apresentou dentro de escolas, céus, fomos lá para Amazonas. Cara, a gente viajou muito com esse espetáculo, né? A gente fez em cima da mesa do ex-prefeito Kassab. A gente tem muita história com esses espetáculos, assim. A Fomos para Minas gente, Gerais, para Vale, a gente rodou e sempre com bastante. debates bacanas, né? A Desculpa. gente apresentou em Porto Trombetas, no meio É, da Amazônia, e fomos para comunidades, apresentamos em lugares muito carentes, assim, e também lugares com um público com poder aquisitivo muito alto, porque a droga ela está em tudo, né? Independente exato, da classe social, ela está. exato. Então, e o problema é o mesmo. Então, a gente conseguia levar esse debate para vários lugares, assim. E nesse período do Ainda, você gravou o filme Dois Coelhos. Ah, sim, Foi bem tem razão. complicado. Fala um pouquinho disso. Caraca, é mesmo, nem... Nossa, já tinha até esquecido. Ah, Eu mano, fiz... tô falando, eu sei muito da sua vida, mais do que você. Caraca, mano, já tinha até esquecido mesmo. Nesse período a gente estava com várias apresentações, acho que uma ou outra que eu não pude fazer, mas surgiu essa oportunidade, né, de fazer o personagem, né, no longa Dois Coelhos, que foi o meu primeiro longa, assim. Só fiquei triste porque eu perdi algumas cenas, porque a gente acabou tendo
algumas, como é que fala? Algumas datas bateram com o dia de filmagem, aí deu uma loucura. Eu consegui mudar a data da gravação, mas aí acabou não rolando. E puxa, aí foi um. Acabei perdendo uma cena, porque o meu maior sonho no cinema era morrer em câmera lenta, sabe? Tipo, e tem muitas cenas bacanas no filme Dois Coelhos que eu era pra eu estar naquele carro explodindo. Mas foi um filme super bacana e quem não viu ainda, procura. Acho que tem no YouTube, que é com a Alessandra Negrini, Caco Ciocler. É, é um filme do Afonso Cuiart, né? E, assim, foi uma delícia fazer. Tivemos um treinamento bem pesado lá com a Fátima Toledo, e o filme ficou super bacana. Um filme de ação muito legal, com um texto bacana. Então a gente se divertiu, cara. Foi bacana, assim. O Calau tá dizendo que tá indo embora. Calau Ô, tá dando Calau! tchau. Calau, Ô, meu obrigado por amigo! acompanhar a gente até aqui, Obrigado. tá? A live ficou longa mesmo, porque o cara tem histórias para contar. E obrigado, tá? A gente nunca teve oportunidade. Eu nunca tive a oportunidade de falar pessoalmente, mas muito obrigado Legal. pela, Você é o cara. por essa força, por esse empurrãozinho. E obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, tá? Obrigado E, também. e quem sabe em outro momento podemos falar de outras formas, sim, Olha em lá, um viagem. Sí, vamos a grabar en castellano, em espanhol. Um abraço, Calau. beijo, Calau. Abraço, meu rei. Então, o Dois Coelhos foi muito legal, cara. E olha que engraçado, o Taíde também, porque como eu falei, o Dois Coelhos me fez lembrar do Taíde, um momento do Taíde, que eu preciso lembrar aqui, inclusive. Você lembra que quando eu falei que o primeiro rap que eu escutei na minha vida foi do Taíde, né? Sim. Então, quando eu escutava o Taíde, eu fui em vários shows do Taíde quando eu era adolescente, e eu sempre falava que eu hablo pouco. o meu é bem pouquinho, bem pouquinho. Não tem aquela música Despacito, o meu é bem pouquinho. No, no hablan nada, no habla nada. Não, não. Habla Eu hablo portuñol, pouquinho. Eu hablo habla pouquinho. portuñol. Pero no gasto muito. Ele habla árabe, pero não podemos fazer agora aqui. Não, não pode, não pode. Isso é um segredo. Então, quando eu ouvi o Taíde a primeira vez, e eu comecei a cantar rap, e eu comecei a cantar rap por causa do Taíde, porque foi o primeiro rap que eu escutei na minha vida. Então eu tinha um certo mantra comigo, que era assim: um dia eu ainda vou falar para você que você foi o primeiro rap que eu escutei na minha vida. Um dia eu ainda vou falar para você que você foi o primeiro rap que eu escutei na minha vida. Eu ficava com isso o tempo todo, falando isso o tempo todo comigo. Então, quando eu ia nos shows que o Taíde tava, eu ficava de longe, ô Taíde, gritando que nem um louco. Aquele tieta mesmo, saca? Tietando mesmo, cara. E aí, quando foi em 1999, o Herança Negra foi convidado pelo DJ do Taíde, né, o DJ 1 na época, para participar do CD chamado Rima Forte. Então, os meninos gravaram, eu não participo da música, a música chama Cabeça Feita, inclusive tem no YouTube, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. É uma música que foi escrita pelo Léo, super bacana. E essa música também tocava na Turma do Gueto. Essa música tocava na Turma do Gueto, também tocava no... Duas músicas nossas tocavam na Turma do Gueto, né? E aí, em 1999, quando foi ter o lançamento do CD do Rima Forte, quem que era o apresentador do programa? O Taíde. Eu não acreditei. Aí eu falei assim, caraca. Aí antes dele chamar o nosso grupo, eu cheguei para ele e falei assim, Taíde, preciso te falar uma coisa. A primeira vez que eu escutei a sua música, eu tinha 10 anos de idade. Cara, e hoje eu estou aqui, desde aquela época, eu tenho que te falar que hoje eu estou aqui cantando rap por causa de você. Eu precisava te falar isso. E aí, cara, depois a gente se encontrou de novo no Dois Coelhos. Olha que mundo louco. A gente se encontrou em Dois Coelhos, a gente tirava sarro, peguei várias caronas com ele, assim. Então, o Taíde, cara, é um outro cara, assim, que também, de certa forma, influencia, né? Às vezes a pessoa nem sabe que influenciou.
É que nem os Racionais. Os Racionais, eles tiveram, na minha época, tudo isso tem a ver com... Os Racionais tinham um projeto muito legal quando nesse período de adolescente que eu estava, que era um projeto chamado Repensando a Educação. Rap, né? Repensando a Educação. Que eles iam para as escolas cantar rap. Eles iam lá cantar rap. Quando eles chegavam lá, eles faziam com que a gente também cantasse. Então, quem tinha algum talento com rap ia lá. Então, Herança Negra, de certa forma, nasceu desse contato com ele. Você entende? Então, um dia desse, eu tenho um amigo que chama Léo também, Léo Souza, que participou de uma música comigo no ano passado, né, que produziu um som, a gente tem um projeto musical junto. O Léo, ele entrevistou, né, o Ed Rock, e eu mandei para ele essa pergunta. Eu falei assim, olha, o Carlos De Nigro, que é ator e rapper hoje, eles falam que ele hoje se encontra como rapper e ator por causa do disco de vocês, Voz Ativa. E porque vocês fizeram Repensando a Educação, e vocês foram na escola dele. Vocês lembram disso? Ele nem lembrava mais disso, cara. Peraí que tem um cara que chegou aqui, O que é o Eliel, Eliel Ferreira. deixa eu falar aqui, assim, eu Oi. tô muito feliz com essa live, porque é o seguinte, o Edgar falou assim, lo gasta mucho. Temos amigos aqui do México assistindo a live, temos amigos aqui da Itália, o Eliel. Caramba, pensei que estavam no Instagram, ainda bem que cheguei em tempo. Saluto a vocês dois, o Eliel, o Calau, que está nos Estados Unidos. O Calau é diretor, grava algumas novelas lá, é um cara incrível. A gente tem amigo de Suzano, a gente tem amigo aqui de São Paulo, a gente tem amigo de Poá. Então, Amigo estou em bem todo feliz. lugar. Bora lá, vamos lá. E tudo amigo que o teatro nos trouxe, hein? Tudo que o nosso professor nos deu. Estão E o espalhados lance pelo é assim, mundo. né? Que vai entrando amigos que tem que eu tava falando da. Alô? Eu estou falando de Oi, amigos que fazem parte dessa construção toda de quem é Carlos De Nigro. Eu falei do Nível, eu falei do Calau, e é claro que tem que falar desse cara que se chama Eliel Ferreira. Ele não gosta muito tá que eu no falo isso para ele. Esse cara aí, aqui. esse Eliel Ferreira, inclusive tem um amigo nosso, ator aí, que está bombando muito hoje, que vocês aí devem conhecer, que está fazendo o Sintonia lá no Netflix, que é o Christian Malheiros, que também é cria do Eliel Ferreira. A gente fala que a culpa é dele. O Carlos De Nigro é culpa do Eliel Ferreira. Ó, O Eliel Ferreira... Oi. Desculpa te cortar, Eliel, desculpa, perdão. Antes de você seguir com o Eliel, tem um amigo que entrou aqui, eu sei que estou falando agora porque está tarde para ele. Bernardo Nadinho, de Moçambique. Olha, temos gente de Moçambique aqui também. Tá mandando um salve, tá? Ô, E manda um Bernardo. abraço para ele. É admirador Um do seu abraço, trabalho. Bernardo. Então, é isso, Bernardo. Eu sei que está tarde aí para vocês, está bem tarde. Então, só queria. Cortei o AC aqui para poder te mandar um abraço. Volta Opa. lá, mano. Ô, cara, obrigado. Eu tenho muito carinho aí pelo pessoal de Moçambique. Eu tenho muitos irmãos meus daí aqui no meu Facebook, no Instagram. Vocês sempre estão curtindo coisas minhas também no canal do YouTube. Então, eu fico muito feliz. Eu tenho muita vontade de conhecer o país de vocês. Brevemente, se Deus quiser, vou aí. E vai ser legal. Vamos fazer uma festa aí em Moçambique. Se Deus quiser, deixa passar toda essa loucura. O Eliel, cara, o Eliel me conhece desde quando eu tinha meus 18 anos de idade. Eu acho que é por aí mesmo. O Eliel, ele foi professor do Nível, se eu não me engano. Olha como é que essa vida é maluca, né? E aí, quando eu fazia parte lá do Teatro do SESI, no SESI, o Eliel ia assistir os meus espetáculos. E o Eliel, a gente virou muito amigo daquela época. Eu lembro que eu precisava tirar meu DRT porque eu ia participar do filme do Carandiru e eu não tinha DRT. E eu queria tirar meu DRT pelo sindicato. Falei, vou tentar a sorte lá, vou ver o que dá. E o Eliel, ele pediu para o Eliel me dirigir numa cena do Blue Jeans, cara. Porra, foi muito legal. Ele me dirigiu, ele me explicou direitinho, me colocou dentro daquele personagem. Quando fui fazer a cena, porque era muito difícil na época tirar o DRT no satélite, era muito complicado. Eram 4 fases. Primeira fase
Era 4 fases? Não, eram 3 fases. A primeira fase era escrita, né? História do teatro, história da arte. A segunda você fazia uma fases, cena. 4 fases. Eram 4 fases, né? Se eu não me engano, era isso mesmo. A primeira era uma cena. A primeira era uma cena que você tinha que escolher uma cena de livre escolha. Isso mesmo. A segunda era uma redação e algumas perguntas que eram estabelecidas por eles, e tinha uns livros indicados, né, umas peças. A terceira eram cenas também, já com indicação de textos da EAD, indicada por eles. E a quarta era um estágio lá de alguns dias, em processo, enfim. Não foi diferente. Eu acho que o meu eram 3. Porque eu acho que nessa minha época era isso. Você fazia a escrita, aí depois você tinha uma cena mesmo que você escolheu, que essa cena foi que o Eliel me dirigiu do Blue Jeans, se eu não me engano. E aí a outra era uma cena, um monólogo e uma cena que era de teatro clássico. Acho que era isso. Mas era muito complicado. Muita gente reprovava na época, era bem difícil. E o Eliel, cara, dali, ele começou a assistir, ele assistia nossos espetáculos lá no SESI. E a gente criou um laço de amizade que, graças a Deus, está aí até hoje. É um grande irmão que eu tenho, assim, carinho especial demais por esse cara. Eu sempre falo isso para ele, né? Eu não sou nada se não fosse ele. Você vê como que não é uma questão, como a gente estava falando anteriormente, claro, que não é uma questão de você, é uma questão de construção mesmo. A gente não é nada sem ninguém, né? Teve essa moça que ela veio, que me colocou lá, eu conheci o nível, através do nível eu conheci o Eliel, que aí então é tudo isso, é esse lugar que a gente vai. Né? É uma engrenagem, como o Caruso disse aquele dia pra gente, que o Caruso fala que as pessoas elas se atraem pelo humor. Eu acho que é isso, de certa forma. As pessoas boas, elas se atraem de algum jeito, né? Elas estão naquele lugar por algum motivo. E hoje, por exemplo, eu vejo o Christian, que sou super fã, que também é cria do Eliel, né? Esse olhar que o Eliel tem pra gente, de olhar, de identificar. Tem algo nesse cara que ele olha e ele fala, pô, tem alguma coisa aqui. E ele podia ser até um agente aí, se ele quisesse. Então, o Christian é um menino que fez agora uma série na Netflix, né? É o Sintonia, é o negro, faz o Sintonia, que é o protagonista. Sim. Super querido pra caramba, maravilhoso também. E a cria do Eliel. Legal. Então eu falo pro Christian, falo assim, a gente, olha, Eliel, é tudo culpa sua. É isso. Legal. Eliel, um beijão, tá? Fica aí com a gente, tá? Fica aí. AC, e aí, beleza. Aí o Aindo agora rolou, tal, e passou um tempinho. Você foi trabalhar com o grupo XPTO. Fala um pouquinho dessa fase. XPTO. Eu tô ouvindo. Ontem foi aniversário ontem. Eu tô ouvindo. Eu vou fazer uma coisa muito feia. Como a live se estendeu, eu preciso muito ir ao banheiro. E o apresentador, o anfitrião que precisa sair no meio do processo é complicado, né? Mas, eu volto enquanto ele continua falando, eu tô ouvindo, tá? Não, voltei. São 1 minutinho. Não, eu vou sair um pouquinho, vou ao banheiro, já volto. Tá, é para falar do que mesmo? Peraí, como que é mesmo? O XPTO, claro. O XPTO dos processos todos. Só um segundo. Peraí, deixa eu entrar. Essa aqui é minha namorada, Marisa. Eu sou a namorada. Eu não tô conseguindo entrar. É no Facebook. Mas como que faz para poder entrar nessa live? Eu tô na página do Ailton. Eu tô na página do Ailton, mas eu não tô conseguindo entrar. É o link. Tem que entrar no link. Tem que ter um link lá. Eu vou ver. Tá. Eu tô há horas tentando entrar. Ela tá há horas tentando entrar. Eu tô terminando de escrever um texto. É que, na verdade, eu estou terminando de escrever um texto sobre encomenda, mas eu não estou conseguindo entrar nessa página. Aí eu entro no Instagram, pede para entrar no Facebook, eu entro no Facebook e não aparece. Eu não sei, estou ficando louco, falando, não sei mais mexer em redes sociais, gente. Eu não Desculpa, já pensou? Oi, Marisa. Marisa, entra na fanpage aí. Um ano eu não nasci. Marisa, não é só você, não. O Edgar também tem problemas. Tem o perfil e tem a fanpage. O perfil
é onde você tem os seus amigos. A fanpage é onde você tem as pessoas que te seguem. Então, é a fanpage. Você não me segue, tem que entrar lá. Naquele link que você colocou lá, tipo, facebook.com.br barra... facebook.com barra Ailton Rosa Oficial. Isso. Arroba Ailton Rosa Oficial. Muito tá? Ó, voltei. Imagina o William Bonner saindo no meio do Jornal Nacional para ir ao banheiro. Deixa eu ver aqui. Vai, termina aí. Vai na live. Beleza. Deixa eu falar o seguinte. Ontem foi o aniversário do Oswaldo, da PL. Parabéns, Oswaldo. Oswaldo, a gente entrou no XPTO em 2012 com um projeto muito legal chamado Arte no Canteiro. E o mais legal do Arte no Canteiro eu não sei se é coisa não sei, às vezes eu acho que as coisas na minha vida elas se encaixam de uma forma muito interessante. Eu vou dizer assim, vou usar essa palavra. Por que interessante? Porque eu tinha dito que eu tinha sido ajudante de pedreiro, né? E aí eu sempre trabalhei em obra com carrinho carregando lata de pedra, um monte de coisa, né? Que acontece numa construção, quebrar chão, quebrar pé, parede, tal. Daí, 2012, quando eu vou entrar faço o teste para entrar no XPTO, e o espetáculo é um espetáculo que apresenta justamente para as pessoas que trabalham em construção civil. Então, eu achei isso o máximo, cara. Porque eu, como ajudante de pedreiro, eu estou voltando, depois de um tempo, como ator, para apresentar um espetáculo para eles, né? Um espetáculo legal para eles, falando do ambiente de trabalho deles. Então, isso para mim foi uma coisa muito, muito mágica, muito legal, assim. Então, trabalhar no XPTO, eu já me apaixonei já pelo processo, porque já era um grupo que já era muito conhecido, né? Quando eu entrei em 2012, Oswaldo e o Beto, eles fazem trabalhos maravilhosos, e fazer parte daquele núcleo ali já era uma coisa maravilhosa, já era um sonho, né? Participar do XPTO. Então, aí a gente foi, e além disso, nós fomos apresentar no Nordeste. Então, conheci a Paraíba, onde eu, sim, me apaixonei pela Paraíba, né? João Pessoa, a gente foi para Mato Grosso do Sul também, apresentar esse espetáculo nas construções de lá. Também teve uma parte do projeto que foi para Recife. Então, foi incrível esse contato com o XPTO, e fora os outros artistas, né, que a gente conheceu dentro do projeto, né, que o Rafa Zardani, eu não vou falar o nome de todos, porque realmente é uma família muito grande, né? E ontem, aniversário do Oswaldo. Beijão, Oswaldo. Parabéns, Oswaldo. Já escrevi para ele também. Feliz aniversário. E como é que é trabalhar com os caras como Caruso, como Oswaldo, como Scava? Cara, são pessoas apaixonadas pelo nosso ofício, né? E isso, para mim, já isso, sabe? Você olhar pro Caruso, toda a história dele, toda a história do Scava, a história do Oswaldo, né? Você vê que são pessoas que criaram uma história dentro desse trabalho nosso que é tão complicado e difícil, né? Nesse país que a gente vive. Você vê que essas pessoas elas têm trajetória, são mais de 30 anos de profissão, sabe? São mais de 30 anos fazendo espetáculos de teatro, levando, acreditando no sonho, fazendo... É labuta, né? É labuta mesmo. Por isso que quando você ouve as pessoas, é a mamata do artista, essa pessoa não sabe nada do que é o ofício do artista, do ator, para falar uma coisa dessa. Porque a gente, é batalha mesmo. Porque além de você tentar defender a tua existência, né, pagar tuas contas, sobreviver, viver da tua profissão, você tem que lutar também para fazer a tua profissão ser valorizada e ser vista. Então, são dois trabalhos. É você buscar trabalho dentro de um ambiente onde as pessoas não valorizam também. Porque a gente, querendo ou não, está ali, né, junto com a educação junto. O nosso trabalho também é um trabalho de educação, né? De educar público, de
levar, o nosso trabalho é um trabalho de educar. E como o trabalho da educação, como a profissão educar num país nosso é difícil, então você já tira como é a nossa profissão. E aí você vê que tem esses seres, Caruso, Scava, Eliel, o Oswaldo, a Creuza Borges, que está aí com mais de 32 anos com o Dragão, acreditando. São pessoas, cara, que são raras, né, dentro desse nosso contexto. Então, assim, são pessoas que estão aí acreditando, que doam a vida, porque se a gente parar para pensar, é um estilo de vida você ser artista num país que a gente vive, né, com todas as condições que a gente vive. Durante essa pandemia, a gente teve aí a primeira coisa que parou foi o teatro, foi o cinema, foram as primeiras coisas que fecharam, sabe? Foram as primeiras. Quando eu terminei meu último dia de apresentação, no outro dia já não ia ter mais teatro aberto, assim. E você vê que as mobilizações para suprir a necessidade nossa de artista, tá vindo mais dos artistas ainda. A gente não está ouvindo. A gente vê que a nossa secretária de cultura nem se manifestou ainda. Então, sim, ou seja, nossa categoria tem que brigar com todas essas adversidades para estar aí existindo. A cabeça tem que estar no lugar. A gente tem que estar cuidando da nossa saúde mental. Da nossa saúde mental. Sim, porque senão não aguenta, cara. E aí, o que você faz? Trabalhar com o Caruso, com o Scava e com o Oswaldo, as primeiras coisas que eu olho para eles e falo, cara, eu quero ser que nem eles, eu quero chegar nesse lugar de estar aí com os meus 60, 70 anos e acreditando na nossa profissão, acreditando que ela tem muito para dar ainda para o mundo, sabe? E eles são, para mim, essa referência, assim, o Eliel, eles são essa Creuza, são essa referência. A gente fala assim, cara, é possível. A gente está aqui hoje, mas é possível estar ali, é possível. É difícil. Você sabe, né? Você sabe. Mas e são estilos diferentes, né? Por exemplo, o Caruso, ele te dirige de uma forma muito interessante. O Caruso, ele vai para um lugar muito mais das palavras, né? A palavra, ela tem uma cor, né? Ela tem uma poesia, ela tem um lugar ali que faz você olhar para qualquer letra que tiver num texto, qualquer vírgula e ponto, ele te faz pensar sobre esse ponto, essa vírgula. O Scava, ele tem isso e tem também uma coisa de uma percepção do sentimento que você não está pensando naquela fala porque não está associado com esse sentimento. Como é que você encaixa essa coisa? E o Oswaldo tem essa coisa do lúdico, né? Essa coisa do teatro de boneco. O Oswaldo, ele pega um guardanapo desse aqui, ele faz o guardanapo virar um personagem e você acredita nesse personagem, que é a magia, né, do teatro de boneco, essa coisa, essa poesia que ele coloca. Então, tudo isso faz com que a gente vá para um lugar de aprendizado no nosso trabalho que é muito interessante, né? Legal. E aí, cabe a gente aplicar na nossa vida, no nosso trabalho, né? Eu vou fazer as últimas perguntas, porque a gente já está com 1h40, não vou fazer parte 3, tá? Então a gente tem 20 minutos aí. Então eu vou fazer uma pergunta com várias perguntas em uma só, você tentar conseguir responder da melhor forma possível aí. E depois tem uma última que eu quero fazer também, que é em relação ao seu último espetáculo, tá? Então, depois de tudo isso aí, nesse momento você... Hoje eu sei que você tem a tua companhia também, né? Então você, dentro de tudo isso, você está agora levando a tua companhia, você está produzindo, você está escrevendo, você retomou a música com mais força, então também está produzindo música e produzindo clipe, e ainda está enclausurado dentro de casa. Então fala um pouquinho disso tudo, do seu trabalho com a sua companhia, desse projetinho novo na web que você está fazendo também. Se você conseguir falar isso aí dentro de uns 6, 7 minutos.
Acho que dá para falar assim. Não, a Diversos tem uma companhia, né, junto com a Marisa Mainardi, a minha namorada que apareceu aqui. Nós temos uma companhia chamada Diversas Produções. A gente é uma companhia que já tem 10 anos, fez 10 anos essa companhia. Na verdade, a gente iniciou, assim que eu saí da oficina do Sérgio Mercúrio, que também a gente viajou para a Argentina para fazer a oficina com o Sérgio Mercúrio em 2010. Quando eu saí de lá, eu juntei mais o Renato Nascimento e a Natália Kesper e nós montamos a Diversos, né? Diversos Teatral. E na época nós apresentamos no Festival do Fringe, lá em Curitiba, com um espetáculo que nós escrevemos e autodirigimos. Depois tivemos uma assistência do Reinaldo Santiago. Essa companhia ela se desfez, né? A Natália montou uma dela, o Renato Nascimento saiu e a companhia ficou comigo. E aí, recentemente, daqui, digo, 2016, a gente retomou, a Marisa e eu, com essa companhia, e a gente começou a fazer, né, nosso trabalho. Então, assim, nós montamos, uma companhia que ela viaja tanto, ela vai pelo lado artístico e também pelo lado que eu gosto muito, que é o lado da empresa. A gente também faz um teatro que é voltado para funcionário, mas a gente também faz um teatro que é artístico. Então, nós fizemos dois espetáculos, né, para a empresa, um chamado Chadanice, que a Marisa faz uma apresentadora, e o tema abordado dentro dessa história como é que fala? Compulsões. Então, um espetáculo que nós fizemos. Tem um outro espetáculo que a Diversos produziu também, que chama Eu Tenho, Você Não Tem, que fala sobre autoestima, que é bem legal, que esse texto quem escreveu foi a Marisa Mainardi. E tem também um outro espetáculo chamado Boca a Boquinha Bocão, que é para o público infantil, de 3 a 6 anos, que aborda a questão do cuidado dos dentes, só que de uma forma lúdica, que foi um texto que a Marisa também escreveu, e a gente apresentou esse espetáculo no Sesc, no ano retrasado. Atualmente, a Marisa está trabalhando no solo dela, dentro dessa companhia, e eu estou com uma ideia de um projeto aí, que a princípio só está vindo o texto, né? Parte do texto já está vindo, veio para eu ler essa semana, estou curtindo, que vai falar de uma outra coisa que é uma questão mais pessoal mesmo, uma coisa que eu quero conversar a respeito. Vai ser um solo, mas ele vai ser... É um solo que eu estou com uma ideia meio... Eu acho que está no momento de falar de uma coisa minha, pessoal, sabe? Então, acho que vai vir bem a calhar. Você falou também do projeto que a gente está fazendo, que é que eu, junto com a Marisa Mainardi, estamos fazendo, inclusive está no canal do YouTube, que é um espetáculo, são uma websérie que está sendo criada dentro dessa loucura toda, né, de quarentena, né? Então, a série se chama Quarentena mesmo. A gente é um casal que se afasta dentro dessa pandemia. Antes de acontecer a quarentena, ela viaja, né, para um lugar e eles estão distantes e toda a questão vai rolando dentro dessa coisa e eles se falam pela live, mas o que está acontecendo mesmo nesse período, né? Então, a ideia nossa é abordar todos esses temas. O texto e a direção está sendo do Guilherme Mota, grande amigo e parceiro aí de datas. E a Marisa e eu somos praticamente os cinegrafistas, né? A gente meio que se posiciona a câmera e faz. Dentro desse lugar que a gente está fazendo. O projeto do rap, já fazia um tempo que o Léo é um amigo meu, também de infância. O Léo tinha um grupo chamado Afros MCs, e eu era do Herança Negra, ele era do Afros MCs, ele tinha estúdio, e a gente, depois de muito tempo sem gravar e muito tempo sem produzir, ao ano passado, meio que decidiu, a gente reuniu, falou, olha, você nunca me convidou para fazer nada. Eu falei, você nunca me convidou? Então eu estou fazendo convite, pô. Então, vamos fazer alguma coisa, então. O que vamos fazer? Não sei. Aí um dia eu estava na casa dele, a gente estava lá conversando, ele me mostrou uma base de uma música que ele tinha feito, e eu falei, cara, me dá essa daí, vou fazer alguma coisa. Cheguei em casa no domingo e escrevi o Me Faz Sentir Bem, e nós fizemos, né? Gravamos o ano passado, e o Léo também dirigiu, também ele é diretor de fotografia, acabou dirigindo o nosso clipe, tudo. Tá lá no YouTube com mais de 13 mil acessos, assim, tá no Spotify, enfim.
Mais de 13 mil, Então a gente está aí, nesse período todo, né, já escrevi mais músicas, eu tenho mais umas 6, 7 músicas que abordam temas como sexualidade, depressão. Ano passado, no dia do meu aniversário, eu perdi um amigo, então eu escrevi uma música, de certa forma, em homenagem a ele. As músicas, elas não têm o mesmo cunho, né, da década de 90, né? Elas são politizadas, mas eu estou indo para um viés mais romântico mesmo, de falar de coisas que hoje talvez eu esteja mais inclinado mesmo, a falar de coisas mais tranquilas, né? Falar do nosso dia a dia. É mais isso. Esqueci alguma coisa? Não, tá tudo aí. Tá tudo aí, falou tudo. Da música, dos trabalhos, da história da Diversos e da websérie. Agora, para finalizar aí, mano, fala aí do teu último espetáculo, que você entrou em cartaz antes da pandemia, no Sesc Santo Amaro, e fala o nome do espetáculo, a temática e qual a importância Vou fazer várias perguntas. Qual a importância desse espetáculo hoje? É um espetáculo com um elenco predominantemente negro, né? Então, queria que você entrasse nesse lugar aí, falar do ator negro, hoje, dos espaços, de como está essa luta, de como está sendo conquistado esse caminho todo aí. É uma ótima pergunta. Contando toda essa história, né, que ela é ampla, mas ela é árdua mesmo, também pela questão racial também, que a gente tem que falar. Os espaços são reduzidos para o negro, de certa forma. A gente, por mais que tenha surgido novos espaços, muitas coisas, ainda é reduzido, né, pela proporção que é o povo brasileiro. Se nós negros somos 54% da população, ou seja, ainda tem pouquíssimas coisas acontecendo, né? Então, eu chego num teste para disputar com 30 atores negros um papel. Isso o mesmo não acontece com o ator branco, porque tem vários personagens brancos. Então, ou seja, dentro de uma história, você tem aí 10 personagens brancos e 2 ou 1 negro. Então, você vê que ainda existe essa discrepância muito grande, né? Dentro de tudo isso, uma coisa boa que vem acontecendo é que estão surgindo núcleos, né? Muitos núcleos, muitos coletivos negros. Muitos negros estão se reunindo, criando suas próprias histórias, seus próprios grupos, se empregando, e aí está criando uma outra história, né? Que eu, particularmente, eu acho muito interessante. Então, o projeto Crioulos veio daí, né? Na verdade, o Caio, que é um menino lá de São Sebastião, o Caio Daguilar, ele criou esse espetáculo aí, que é um espetáculo majoritariamente de negros, né? Você assistiu, né? O espetáculo faz uma crítica a essa questão também racial, também do ponto de vista do homem negro, isso é bom. Também fala da questão dos estereótipos, de como o branco enxerga o negro, de como o negro enxerga a branca. Então, ele brinca com isso. É uma comédia, né? Uma comédia brincando com a questão racial. E eu entrei nesse espetáculo por indicação do Eduardo Silva, né? Eles tinham acabado de montar o ano passado e aí foram contratados pelo Sesc para estrear já em março. Então, iam ser 5 apresentações em uma semana de março, antes da pandemia. Por isso que eu falo, o último dia que acabou o espetáculo foi o dia que acabou o espetáculo foi quando começou a quarentena, praticamente. A gente ia estar em cartaz, inclusive, essa semana. E a gente ia começar a entrar em cartaz dia 22, mas não estamos por causa também da pandemia. Ia lá no Sesc Interlagos. Então, assim, a questão do espaço para a gente, para o negro, ainda é reduzido, se a gente for pensar na questão de proporção. Então, para mim, foi muito bacana entrar em cena só com atores negros. Foi a primeira vez que, além da Turma do Gueto, obviamente, mas também com um diferencial, que na Turma do Gueto a gente tinha também aquele estereótipo do ator negro, né? Que fica dos negros que se matam nas favelas, nas periferias, não é isso?
E dentro desse espetáculo, não, uma história contada por negros tirando sarro de toda essa situação do racismo. Então é gratificante, é bacana. O Caio tem várias ideias boas. O espetáculo vai continuar, o projeto Crioulos vai continuar. Eles também estão com ideias, né, de fazer curtas. Então, assim, é um núcleo que está se formando aí com a ideia de agregar e de abordar esses temas. Então, eu acho isso muito importante. Acho que a longo prazo pode dar um caldo muito, muito interessante, bacana. E tenho gostado. Eu acho que é válido, é muito válido. Eu acho que é importante que tenham muito mais grupos e que, além de ter só esse núcleo, só negro para falar sobre isso, eu acho que é importante que exista um espaço que todo mundo também, não só do negro, mas também do branco, de entrar nessa batalha, né? Porque não é você, eu não sou racista. Eu acho que a luta hoje nossa tem que ser antirracista mesmo, sabe? Tem que ser antimachista, tem que ser anti tudo isso. Então, acho que não dá para fazer isso só do nosso ponto de vista também. Tem que ser do ponto de vista do branco também. O branco tem que enxergar esse lugar dele de privilégio e de falar, cara, é mesmo, olha, eu não tinha percebido que eu agia dessa forma. Porque acho que aí a gente consegue amenizar, né, a longo prazo essa discrepância que existe. Não, a gente está falando do teatro, mas no geral. Né? Porque aí a gente vai entrar no racismo estrutural e racismo institucional, né? Exatamente. Exatamente. E quando você só consegue perceber isso quando você faz esse exercício. Por exemplo, nós crescemos numa sociedade machista. Eu sei que eu sou machista. Todo mundo sabe que é machista. E a gente tem que estar sabendo o tempo todo tentando quebrar esse machismo que existe dentro da gente, porque foram muitos anos de construção. Não é de um dia para o outro que você consegue. Então, como é que você faz esse exercício? Começa, olha, putz, não, isso que eu estou fazendo é machismo. Isso que eu estou fazendo é ser racista. Caramba, eu tenho que me modificar, né? Então é um trabalho muito pessoal, né? Também de olhar para o outro, saca? Acho que é isso. Legal. O Macala também colocou aí, cheguei. Chegou tarde, Macala. Mas que bom que você veio. 2 horas de live. Macala também não é um artista africano também. Um cara muito gente boa. Seja bem-vindo, Macala. A gente está finalizando, cara, mas obrigado por conseguir chegar. Cara, acho que é isso, mano. É isso. A gente fez parte 1 e parte 2 aqui, né? Eu preciso aprender ainda a condensar, mas a história estava... tem muita história aí e eu acho que merecia ter parte 2. Obrigado. Pela história, pela nossa amizade aqui. E, enfim, e as pessoas ficaram, os amigos todos ficaram, saíram, voltaram. Então, estou feliz por isso. E é isso. Quero agradecer muito a presença tá aí. Quem? Quero mandar um beijo para a Maga, tá aí, não tá? A Maga, o Tom, a Maga, a Creuza. Obrigado por ter vindo aqui. A Creuza está dando os parabéns, acabou a bateria dela. A minha também, precisei sair para ir ao banheiro, estava programado para 1 hora de live, não para 2. Então, precisei ir ao banheiro, desculpa, gente. Obrigado, mano, por ter aceitado aí, tá? Tamo junto. Sexta-feira tem mais aqui neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, e provavelmente ele não sabe ainda, mas será um amigo aqui da América Latina. Eu vou informar aí nas divulgações, tá? Um ator também, um artista incrível chamado Luiz Minervino. Ele vai estar aqui com a gente. Ele não sabe, mas ele vai estar aqui. E é isso. Obrigado, mano. Obrigado por ter aceitado mesmo. Tá? E se quiser falar alguma coisa aí, se despedir aí, fique à vontade. Eu agradeço. E aí eu já me conecto. Todo mundo que está aí. Agradecer a todo mundo que está aí, que ficaram, a Creuza, a Maga, obrigado, Maga, saudade de vocês. Quando acabar essa pandemia, eu espero que a gente se reúna, se encontre, que a gente comemore com muitas caipirinhas e feijoadas e samba. É isso aí. Beijo para vocês. Legal, o Edgar, beijão. O Edgar, que está lá no México, o Liel que está na Itália, o Tom que está aqui na ZL, né? E é isso. Obrigado, gente. Tem o Anderson que entrou.
que é de Indaiatuba, mora ali, meu vizinho, o vizinho da minha mãe ali. Então, seja bem-vindo e obrigado, gente. Tchau, tchau. Até sexta-feira, às 19 horas. Obrigado mesmo para quem ficou. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.